E aí, pessoal, beleza com vocês? Tudo certo? Pessoal, vocês sabem qual que é o segredo de ter um pasto bom na sua propriedade? O principal segredo, pessoal, para você ter um pasto bom, de qualidade na propriedade, primeiro ponto de todos é controle de matéria seca, pessoal. O que que você tem que saber? O que que você tem que saber? O que o seu animal está consumindo de pasto entre a relação da produção do seu pasto. Vamos supor que você tem 1 hectare, esse 1 hectare produz 10 quilos a 12 quilos de matéria seca na época das águas, tá, pessoal? Então, beleza, se eu tenho um animal de 450 quilos, a gente sabe que um animal de 450 quilos, eles comem em média de 10,35 quilos de matéria seca. Então, praticamente é 1 hectare para um animal desse. Se eu quisesse colocar dois animais, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que dar esses 10 quilos a mais aonde? No coxo, pessoal. Então, se eu desse uma ração a 1% do peso vivo, eu consigo dobrar essa lotação, assim tampando, né, o buraco dessa falta de capim, no caso, dando o efeito substitutivo. Então, eu aumento 100% da taxa de lotação se eu der uma ração a 1% do peso vivo. Entendeu, pessoal? Que na média vai comer 5 quilos de ração, essa ração. Nas águas, eu gosto muito de utilizar isso para fazer tip nas águas. Beleza, pessoal, você sabe equilibrar, você tem que saber o quanto seu pasto tem capacidade de suporte. Se for um pasto com alta tecnologia, produz um pouco mais, menos tecnologia, produz um pouco menos. Também tem que avaliar se o seu pasto é degradado, se tem ervas daninhas, se é um pasto que produz pouco, é abaixo da altura de reserva, ele produz menos do que isso, pessoal. Então tem que ser um pasto em ótimas condições para produzir isso. Entendeu, pessoal? Entre essa faixa que eu te falei. Se você fazer um rotacionado, você aumenta de 30 a 40% da sua taxa de lotação. Se você tem 1 hectare que aguenta 1,2 cabeças, o A por hectare, você tem 1,2. Você fazer um rotacionado, você aumenta para 1,5 até 1,7. A gente trabalha lá com 1,6 a 1,7 o A por hectare no rotacionado mais 50% de um 0,5 aí, tá, pessoal? De efeito substitutivo. Seguindo isso, você sabe a capacidade de suporte sua e você controla o suporte dessa área, a taxa de lotação, você iguala isso, né? Igualando matéria seca, né? Se passar um pouco, se um super pastejo passar um pouco, você iguala compensando na ração ou sobra pasta, tá um pastejo ótimo ou um pastejo que só tá sobrando pasto, pessoal, então você mantém aquilo ali ou você coloca uma carga maior, né? Quando dá pastejo ótimo é só manter e chegar a bronca, tá? A não ser que você queira aumentar. Por isso que é importante ter um pasto pulmão, tá? Em rotacionado, que você não sabe a capacidade de suporte, você vai implementar um rotacionado, um alternado, tá? Alternado aumenta de 15 a 20%. Seguindo isso, pessoal, ajustei minha taxa de lotação com a minha capacidade de suporte, né? Se for maior a taxa de lotação do que a capacidade de suporte, tem que suplementar, né, com efeito substitutivo ou fazer silagem no coxo, né? Você determina a quantidade de ração que você quer dar e substitui com silagem também, né? Você pode fazer isso também. Sempre no controle de matéria seca. Outro ponto, pessoal, é a divisão de pastagens. A divisão de pastagens e o controle de ervas daninhas é muito importante, pessoal, porque se você tem uma área bem dividida, um pasto bem controlado de ervas daninhas, e o controle que eu falo não é fazer roçagem, pessoal, é um controle sistemático, né? Um controle que você vai acabar com aquilo, fazendo herbicida, fazendo aplicação daqueles que você roça, né, a planta e aplica o herbicida também é um bom também. Uso de DMA 2,4-D, eu gosto bastante da pastagem que não degrada a pastagem, né? Porque tem alguns dessecantes no mercado que seca o capim. Você tem que tomar cuidado com um desses. Às vezes você vai passar só numa manchinha ali de mato ali e acaba pegando parte do pasto, né? Então a gente tem que trabalhar para produzir mais pasto, a gente tem que trabalhar o perfilhamento desse pasto, né, pessoal? Você corrigindo
A altura de manejo através do rotacionado ficou bom na altura de manejo lá. Vamos dar o exemplo do MG5. A altura de entrada dele é 45 a 50 centímetros. A altura de saída 25 a 20 centímetros. Isso tá ligado, pessoal, à taxa de lotação, capacidade de suporte e altura de manejo. Você controlando isso, você tem uma altura de manejo, você consegue manejar o pasto corretamente, ainda ganhar de bônus 40 a 30% de lotação do rotacionado, tá, pessoal? Isso daí é o que você fazer um rotacionado bem feito, é o que ele vai gerar para você no aumento da capacidade de suporte por você estar colhendo o capim da forma correta, tá, pessoal? Então, aí já é você já lucra mais só com um manejo, né? Questão de manejo você já lucra mais, né? Se você não quiser aumentar, né, na ração você tem que tirar animal, né? Você tem que dar um jeito de manter a capacidade igual ao suporte, né? Se você não quiser mexer com efeito substitutivo, tá, pessoal? Mais detalhes, eu vou dar umas aulas aí com mais detalhes, né? Fazendo isso na prática, como mede matéria seca, tudo. Eu já vou fazer uns vídeos desse também, tá, pessoal? É só vocês pedirem mais, tá? E a última, né? Como produzir mais capim na propriedade, né? Fez isso, capacidade de suporte, lotação, manejo de pastagem, né? Fez isso, manejo de ervas daninhas. Tá bem controlado, tá bem fechado o solo, acima de 90% do solo tá bem perfilhado, bem fechado, aquele solo bem fechado. O que você vai fazer? Primeira coisa, ter um caixa legal, porque você vai dobrar essa lotação. Se você trabalhava com 1.7 UA, você vai começar a trabalhar com 2.8, 2.6 UA, porque a gente vai passar para a parte de correção do solo. A gente vai fazer o seguinte, pessoal. Primeira coisa, a gente tem que ter caixa para dobrar, para ter a capacidade de animal. A gente tem caixa para manter essa capacidade de animal que a gente vai aumentar, a gente vai dobrar. Você trabalha com 30, você vai passar para 60 animais, né? Nessa área com correção. Claro, com bom manejo, com uma boa capacidade de suporte certinho ali. Achou essa capacidade de suporte, chega o rei, pessoal. Área que não é muito morrada, você também tem que avaliar isso. Área que não esteja degradada, por isso que eu falei lá no começo, o cuidado. Aquele pasto top mesmo, pessoal, bem fechadinha. Deu uma manchinha ali, pessoal, vai lá, planta uma estrela africana, uma Tifton para fechar aquele capim. Eu gosto porque ele é crescimento, né? Que vai soltando aquelas hastes, né, para os lados assim, então ele fecha bem o solo. Eu gosto bastante disso quando você vai mexer com adubação, fechar bem o solo por causa do bater o sol, né, e alterar o pH do solo, né? Se você tem isso com controle, pessoal, você tem uma pastagem muito boa, né? Então, a partir disso que você analisou, fez um planejamento, o que eu vou mexer, tal, tem condição, vou mexer, faça pequeno. Primeira coisa, você tem, vamos supor, 10 hectares lá na sua terra, pega dois, faz, testa, porque se você errar, você erra pequeno, não erra grande. Eu nunca adubei, estou planejando ainda para adubar, tá, pessoal? Na minha propriedade, mas seguindo isso, a gente tem que fazer uma análise de solo. Primeiramente, a gente tem que levar a saturação de base desse solo para receber esse capim para 60%. E o ppm, que é as partes por milhão de fósforo, resina, a gente tem que levar para 10, tá? Quando você vai fazer uma cobertura um pouquinho mais intensiva com ureia, aí você tem que levar ele para 12, né? Para aproveitar melhor. Mas quando você vai fazer só uma capacidade de suporte para 2 UA sem rotacionado, tá? Com rotacionado 2.6, aí você tem que fazer uma correção com o calcário para regular a saturação de base, né? Ou um calcário calcítico ou dolomítico, vai depender do nível de neutralização ou acidez do solo, tá? Isso aí é um técnico que tem que recomendar para você, tem que analisar certinho a análise. E, seguindo isso, fazer a fosfatagem, pessoal. Eu gosto de fazer fosfatagem usando um MAP ou super simples. Ou super triplo também, eu gosto de fazer bastante com super triplo também, porque eles têm bastante um preço legal, né? Um preço bom, pelo resultado muito superior que ele dá, né? A partir que fez isso, pessoal, você já tem o seu solo corrigido para receber ureia e potássio. Se você quiser só manter o solo corrigido, 2 a 2,6 UA por hectare, tá, pessoal? Vai depender da sua terra, se tem rotacionado ou não. Se eu quero aumentar mais ainda, Rafael, eu quero aumentar mais ainda isso daí. Aí você tem que jogar 50 kg de nitrogênio, tá, pessoal? Não é ureia, é nitrogênio. Isso aí você tem que converter em ureia.
você aumenta a média de 1 UA, tá? E você tem que corrigir potássio e a ureia. Então é isso, pessoal. Para mais vídeos como esse, vídeos mais detalhados, tá? Eu vou dar uns vídeos mais detalhados como fazer essa correção, como fazer esse manejo de pasto, né? Para você colher melhor esse capim, né? Como avaliar isso na prática. Vou fazer vídeos como esse. E um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.